Olá pessoal, eu sou o David Braga e com muito prazer venho fazer mais uma aula aqui sobre a nossa trilha Hadoop, né? Hoje vamos falar dos serviços core de funcionamento aí dos ambientes Hadoop. Quando você tem a distribuição, né, muitas vezes você tem esses serviços aí integrados de forma mandatória, né, muitas vezes nas instalações. E aqui é um ponto que é bastante interessante que eu trouxe os serviços que você vai precisar se você não tiver implementando um pacote, né, um serviço aí de uma distribuição, você quiser baixar diretamente do pacote da Apache lá, né, diretamente do site ali do incubamento ali do produto do Hadoop, você pode, né, baixar esses serviços, né, esses 4 serviços aqui e integrar na tua máquina local aí, vai ficar até muito mais leve, obviamente que você tem muitas configurações, tem muitas integrações ali para refinar, mas esses seriam os 4 serviços que te dão, né, um condicionamento de processamento de um ambiente Hadoop. Tá? Então a gente vai olhar para Zookeeper, MapReduce, Yarn e HDFS, que são os serviços cores hoje do ambiente Hadoop. Tá? Então o que a gente tem, pessoal? O Zookeeper ele tem um papel fundamental na estrutura e na arquitetura do Hadoop. Tá? Ele é um serviço que a gente chama ele de supervisor. Tá? O que ele faz? Ele faz toda a supervisão das máquinas, né? Então ele valida quais as máquinas estão ativas, se a gente teve alguma queda de node, se a gente tem alguma intermitência de rede, se a gente tem algum tipo de problema aí de sincronismo, né? Alguma coisa do tipo. Então ele vai fazer todo esse papel aí de supervisionamento das máquinas, né? Tanto é que ele é utilizado ali para orquestrar, né, a distribuição dos trabalhos para o Yarn, para o MapReduce, né? Ele faz ali a validação das máquinas e dos recursos inicialmente e dispara isso para cada um dos outros componentes. Tá? Ele tem também um recurso ali para que a gente consiga criar, né, diretórios virtuais e trafegar informações, processar informações. Então, quando eu paralelizo um job em diversas máquinas, é o Zookeeper que faz a orquestração, né, desses dados em memória para poder fazer o compilamento no final ali e o armazenamento. Tá? Então o Zookeeper ele tem todo um papel aí de supervisor e essa gestão aí de dados em memory aí quando ele está fazendo o processamento de dados, para que não ocorra risco de esse dado ser reutilizado, esse dado ser defasado, ter algum tipo de problema aí na gravação e no consumo e no processamento. Segundo cara, muito importante é o MapReduce. Obviamente, por quê? O MapReduce ele é o core de funcionamento do Hadoop. Então, o Hadoop ele foi desenvolvido, ele foi estruturado, ele foi escrito, né, na linguagem Java, como já vimos antes, e ele está embarcado dentro dessa tecnologia chamada MapReduce. Então, o Map e o Reduce são todas as bibliotecas ali, né, de processamento de dados que o Hadoop disponibiliza para fazer todas as mecânicas, né, de tratamento de dados que o ambiente possibilita, viabiliza para você. Então, se você executa uma query no Hive, ele vai executar um MapReduce por trás. Se você executa uma leitura básica ali de um arquivo, né, por meio de uma linguagem de programação, você vai executar MapReduce por trás. Então você tem ali todo um conceito de execução, né, do MapReduce para poder implementar as coisas. Tá? Terceiro item, que é muito importante dentro da estratégia, é o Yarn. O que o Yarn faz, pessoal? O Yarn ele é um componente que orquestra a virtualização e a containerização, né? Palavra difícil, né? A containerização de memória, né? Então ele orquestra as memórias, né? A quantidade de espaço em memória, a quantidade de recursos de memória que você tem, não armazenamento, tá, gente? Memória RAM mesmo ali de processamento. Então a quantidade de memória que você tem ali para processar os teus jobs, né? Então quando você lança um job para o MapReduce, o que ele faz? Né? Ele valida ali com o Zookeeper se a máquina está disponível, certo? E aí você tem a orquestração do Yarn validando se existe memória RAM, né, para ser executada esse processo. Então, eu tenho memória para subir essa aplicação, para ela ser executada ali em cache ali de memória, eu tenho isso. Então, você dispara isso para o Yarn orquestra ali quantos containers de memória ele pode distribuir. Então, um job pode paralelizar diversos containers de memória, diversos recursos de memória, e aí se existir, né, disponibilidade, você consegue orquestrar isso
é processado o teu dado, ele faz ali o close dessas memórias de forma automatizada e faz a inserção no banco novamente para você, né? Então você tem ali toda uma orquestração entre o Zookeeper, MapReduce e Yarn no processamento, né, de jobs, tá? Por último, eu deixo o HDFS. O HDFS ele é uma ferramenta muito boa, muito robusta e muito leve, né? Se comparado a outros serviços que a gente tem no mercado. Muito confiável, você tem ali uma replicação, né, que é configurada por default ali de 3, então eu tenho uma confiabilidade, uma integridade muito boa para trabalhar com HDFS. Obviamente que você tem a necessidade ali de ter também, né, máquinas para poder pulverizar e distribuir essa escalabilidade, né? Então, quanto maior o teu cluster, quanto mais recursos você tiver de cluster, mais otimizado vai ter o teu processamento e vai ser o seu armazenamento, né? Então, como a gente falou antes, o HDFS ele é composto ali de um name node, né, e de um data node. Então, ele tem subserviços que faz a gestão desses dados fiscalizados, né? Esses serviços também têm rotinas ali de atualização, né, de clean, né, de dados, coisas que você precisa para fazer a replicação ficar automatizada. Então, se eu perco ali alguma informação por algum motivo, por alguma falha de rede, alguma coisa, ele tem um load balance ali, né, que ele faz continuamente determinada fase ali em horas, em minutos, né, tem uma configuração prévia ali que é implementada, e aí ele propriamente ele valida ali, olha, tá faltando uma replicação dessa informação. E aí ele consegue trazer essa informação para a gente ali de forma transparente, digamos assim. Então, dentro do universo Hadoop, esses 4 componentes são muito importantes para que esse core Hadoop continue, né, funcionando, integrando, e vocês viram que esses 3 primeiros são muito importantes para ele orquestrar a distribuição do job, né? Sem eles ali ativos, sem eles se conversando, a gente não consegue executar isso, tá? Então, essa era a ideia de trazer a questão do serviço de funcionamento para que vocês tivessem essa visão aí do que realmente faz o Hadoop funcionar, né? O resto dos serviços são otimizações, são melhorias. Quando a gente fala de HBase, Scoop, são serviços para outras necessidades. Para o funcionamento e para a estrutura, a gente precisa desses caras aqui, beleza?